Imagine-se no silêncio da noite, com o peso das contas atrasadas esmagando seu peito, o vazio de um sonho adiado corroendo sua alma, e de repente, uma voz suave, mas firme, sussurra no fundo do seu coração: você está aqui agora porque eu tenho um plano oculto para a sua vitória. Se Deus tivesse orquestrado este exato momento para revelar a você um plano divino que transformará sua escassez em um transbordo de prosperidade. Pare tudo agora, sinta o arrepio na pele, porque esta mensagem de Deus não é para qualquer um, é para você, que luta contra a escassez com uma fé que treme, mas nunca se rende. Fique até o fim, porque a história que vou contar desvela 4 razões pelas quais você está aqui agora, e elas podem abrir as portas do céu para a abundância que você clama com lágrimas nos olhos. Está pronto para descobrir o plano oculto de Deus para a sua vida hoje? Deixe-me te puxar para dentro de uma história que ouvi em um culto fervoroso, numa noite onde o ar vibrava com o som de louvores apaixonados, entoados por vozes roucas que pareciam clamar diretamente ao céu. Era uma igreja simples, escondida no fim de uma rua de terra batida, com paredes de alvenaria crua, marcadas pelo tempo, e um púlpito de madeira que rangia sob o peso da unção. O cheiro de café fresco, feito com grãos contados para durar o mês, misturava-se ao calor humano dos poucos fiéis reunidos, e a luz suave dos refletores criava sombras que dançavam nas paredes, como se o Espírito Santo estivesse presente, movendo-se entre os bancos. Era sobre uma mulher chamada Lúcia, uma mãe de família que vivia presa em um ciclo de escassez, com o coração apertado pelo medo de não conseguir sustentar seus 2 filhos pequenos. Sua casa era modesta, com paredes manchadas de mofo, onde o aroma de pão amanhecido lutava contra a umidade que infiltrava cada canto, trazendo um frio que parecia se agarrar aos ossos. Lúcia trabalhava como diarista, com mãos calejadas pela vassoura e pelo pano de chão, olhos cansados de noites mal dormidas, sentindo cada notificação de boleto atrasado como uma corrente amarrada ao peito, cada aviso de corte de luz como uma facada na alma. Todas as noites, ela caía de joelhos no chão frio, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, pedindo a Deus por uma virada, por uma prosperidade que as Escrituras prometiam, mas que parecia um sonho desbotado, perdido em um horizonte de incertezas. No espelho, ela via uma mulher exausta, com rugas profundas que contavam histórias de luta, olhos fundos de noites sem sono, questionando em silêncio: Deus, você me ouve? Por que a luta não acaba? Por que a vitória parece tão longe, enquanto outros parecem florescer sem esforço? Ela sentiu o vazio de não poder dar ao filhos uma vida sem medo, uma escola melhor, com professores que inspirassem, uma casa sem infiltrações, um futuro sem o peso das escolhas cruéis entre pagar a luz ou comprar. E comida para a semana. Era uma dor profunda, como uma ferida aberta pelo vento cortante da dúvida, misturada ao desejo ardente de acreditar que Deus ainda tinha um plano maior, um plano que ela não conseguia enxergar, mas que sentia pulsar em algum canto escondido da alma. Mas sem que Lúcia soubesse, Deus estava desvelando um plano oculto em sua vida, revelando 4 razões pelas quais ela estava ali, naquela semana, como uma luz rompendo a escuridão, pronta para transformar sua vida de luta em um transbordo de abundância, com uma força que ela nunca imaginara possível. A primeira razão veio como um sussurro divino, tão sutil que quase passou despercebida, mas que atravessou o coração de Lúcia como uma flecha de luz, cortando a escuridão mais densa. Era uma madrugada silenciosa, o silêncio da casa quebrado apenas pelo som do vento batendo nas janelas, como se o próprio céu estivesse sussurrando segredos. Lúcia sentiu uma urgência no coração, uma inquietação que não explicava.
como se Deus a chamasse para alinhar sua fé com suas ações práticas. Com mãos trêmulas, ela abriu sua Bíblia gasta, as páginas amareladas pelo tempo e marcadas por lágrimas antigas, e seus olhos caíram em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essas palavras a atingiram como um trovão silencioso, trazendo uma clareza que ela não sentia há anos. Era como se Deus estivesse dizendo: você está aqui agora para começar pelo que está em suas mãos. Confie em mim para o resto. Lúcia começou a revisar suas finanças, confrontando gastos impulsivos que drenavam seu orçamento. Pequenos lanches na rua para aliviar o cansaço, compras por conforto que disfarçavam a dor, assinaturas de serviços que ela mal usava. Era doloroso, como cortar galhos secos de uma árvore para salvar sua raiz. Mas ao organizar cada centavo, anotando entradas e saídas em um caderno simples com uma caneta que falhava, ela sentiu uma paz sobrenatural, como se uma mão invisível a guiasse, sussurrando: confie, meu plano oculto está em ação. Ela começou a perceber que a desordem financeira era um bloqueio espiritual, um obstáculo que Deus queria que ela removesse para abrir espaço para a bênção. Cada passo de disciplina era como colocar um tijolo na fundação de um novo começo, e Lúcia sentia o coração mais leve, mesmo que as contas ainda estivessem lá, empilhadas como montanhas que pareciam intransponíveis. Ela não sabia, mas essa era a primeira razão. A ordem divina que alinha a vida para receber o plano oculto de prosperidade prometida. Se você está sentindo uma inquietude no coração, um chamado para organizar suas finanças, para parar de ignorar aquele boleto ou rever seus hábitos de consumo, saiba que não é apenas ansiedade. É Deus revelando a primeira razão pela qual você está aqui agora, preparando o terreno para o plano oculto que está prestes a se manifestar. Enquanto Lúcia caminhava nessa nova disciplina, lutando contra a dúvida que ainda sussurrava como um vento frio tentando apagar sua chama de fé, a segunda razão se manifestou como uma porta aberta no meio de um deserto árido, onde a areia parecia engolir qualquer esperança. Naquela mesma semana, enquanto limpava uma casa grande, com o sol escaldante entrando pelas janelas abertas e o peso de uma conta atrasada pesando na mente, ela encontrou uma cliente antiga que, sem motivo aparente, mencionou uma vaga em uma empresa de limpeza comercial, um emprego fixo que pagava o dobro do que Lúcia ganhava como diarista. A vaga parecia feita sob medida, exigindo exatamente suas habilidades de organização, cuidado e atenção aos detalhes, talentos que ela havia enterrado sob anos de trabalho braçal e desvalorização. O coração de Lúcia disparou, dividido entre o medo do fracasso e a excitação de uma nova chance que parecia brilhar como um raio de luz. Ela hesitava, sentindo o peso da responsabilidade de ser a única provedora da família. O medo de dar um passo errado e afundar ainda mais no abismo financeiro. Mas lembrou da primeira razão, a ordem divina, e decidiu agir, mesmo com o suor frio escorrendo pela testa e o coração batendo como um tambor. Dias depois, ela foi chamada para a entrevista e, para sua surpresa, conseguiu a vaga, com um contrato que prometia não apenas um salário melhor, mas também benefícios como plano de saúde para os filhos. Como se não bastasse, uma vizinha fiel pediu um serviço extra de limpeza para um evento, pagando adiantado e prometendo recomendar Lúcia a outros clientes. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela caiu de joelhos no quarto, com o cheiro de sabão ainda nas mãos, questionando em oração: Deus, é você abrindo essa porta? Isso é realmente para mim? Naquela noite, abriu a Bíblia e encontrou Deuteronômio 28:12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu,
para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Essa era a segunda razão. Portas de oportunidade divina se manifestando para trazer provisão onde antes havia apenas falta e desespero. Lúcia sentia que cada encontro, cada oferta, era como uma peça de um quebra-cabeça celestial se encaixando, guiando-a para um caminho de abundância que ela nunca imaginara possível. Se você está vendo oportunidades surgirem do nada, pessoas trazendo chances que parecem perfeitas para suas habilidades, não duvide, não hesite. É Deus revelando a segunda razão pela qual você está aqui agora, acendendo o plano oculto de prosperidade em sua vida. Ei, pare um instante e sinta o peso dessa mensagem no seu coração. Se a história de Lúcia está mexendo com você, se essas razões parecem ecoar nas suas próprias lutas e sonhos, faça algo agora mesmo. Dê like nesse vídeo para selar sua fé no que Deus está fazendo. Compartilhe com alguém que está afundado em preocupações financeiras e precisa dessa esperança. E se inscreva no canal para receber mais mensagens divinas como essa. Sua ação agora pode ser o gatilho para que o plano oculto de Deus se manifeste na vida de outros e na sua também. Não saia, porque as próximas razões vão te levar a um nível ainda mais profundo de fé e transformação. A terceira razão veio como uma onda avassaladora, enchendo o coração de Lúcia com uma gratidão que desafiava as circunstâncias ainda difíceis ao seu redor. Naquela semana, enquanto orava em um canto escuro da casa, com o som suave dos filhos dormindo ao fundo e o cheiro de um jantar simples arroz e feijão, feito com o que restava na despensa, pairando no ar, ela sentiu uma alegria profunda, como se seu espírito soubesse de vitórias que seus olhos ainda não viam. Era uma gratidão que não fazia sentido lógico, como agradecer em meio a tantas contas empilhadas sobre a mesa, com datas de vencimento que pareciam se aproximar como nuvens de tempestade. Mas Lúcia sentia Deus sussurrando que o milagre já estava em andamento, como uma semente germinando sob a terra antes de romper o solo com vida nova. Pequenas vitórias começaram a surgir como flores em terra seca. Um desconto inesperado em uma dívida que a sufocava, oferecido por um credor que, sem explicação, decidiu renegociar. Um presente de um vizinho, uma cesta de alimentos que cobriu a compra de material escolar para os filhos, uma economia inesperada ao encontrar uma promoção no mercado que aliviou o peso do mês. Mas a reviravolta veio em um culto no domingo, onde Lúcia ouviu um testemunho que parecia escrito diretamente para ela. O pastor, com a voz cheia de fogo, citava Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Com o coração acelerado e mãos trêmulas, Lúcia decidiu obedecer, doando uma pequena quantia que parecia arriscada, mas que ela ofereceu com fé, como uma semente plantada em solo fértil, confiando que Deus a faria crescer. No dia seguinte, uma promoção no novo emprego de limpeza comercial triplicou sua renda, como se o céu se abrisse de verdade, derramando bênçãos que transbordavam além do que ela podia imaginar. Lúcia sentiu o chão tremer sob seus pés, o ar carregado de uma presença divina, como se anjos confirmassem o milagre com cânticos celestiais que ela não podia ouvir, mas sentia na alma. Essa era a terceira razão, a gratidão obediente que abre as janelas do céu e faz a prosperidade transborda como um rio em cheia, levando embora as cadeias da escassez. Se você está sentindo uma gratidão que não explica, uma alegria que brota mesmo com tão pouco, é Deus revelando a terceira razão pela qual você está aqui agora, selando um transbordo de bênçãos que está mais perto do que você imagina. A quarta razão se revelou como uma sincronicidade divina,
onde as necessidades de Lúcia eram supridas com uma precisão que parecia orquestrada por um maestro celestial. Naquela mesma semana, um boleto que venceria na sexta-feira chegou ao mesmo tempo que um pagamento extra no trabalho, no valor exato, como se os números tivessem sido alinhados por uma mão invisível que conhecia cada detalhe de sua vida. Uma emergência médica com um dos filhos, que exigia remédios caros, foi coberta por um reembolso inesperado de um seguro antigo que Lúcia nem lembrava que existia, como se Deus tivesse guardado essa solução para o momento exato. Cada vez que isso acontecia, ela sentia arrepios na espinha, como se ouvisse Deus dizer: "Eu vejo cada detalhe da sua vida e nada me escapa." Em um momento de oração, com o aroma de café ainda no ar, ela abriu a Bíblia e encontrou Filipenses 4:19. "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Essa razão era a provisão precisa, mostrando que você está aqui agora porque Deus cronometra cada bênção com perfeição, sem atrasos ou excessos, como um relógio divino que nunca falha. Lúcia começou a anotar essas sincronicidades em um caderno, vendo padrões de cuidado divino, onde antes via apenas caos e incerteza. Era como uma dança celestial, onde cada passo dela era respondido por um movimento divino, construindo uma fé inabalável, tijolo por tijolo. Ela compartilhava essas histórias com os filhos, que começavam a entender que o Deus que ela servia era real, presente, atento, um Deus que movia montanhas em silêncio. Se suas necessidades estão sendo supridas no tempo exato, se você vê soluções chegando no momento perfeito, sem sobras ou faltas, é Deus revelando a quarta razão pela qual você está aqui agora, confirmando que o plano oculto de prosperidade está em movimento acelerado em sua vida. No clímax dessa jornada, Lúcia se viu em uma vida transformada, com a casa cheia de risos, as dívidas pagas e um futuro promissor para os filhos, percebendo que essas 4 razões, da ordem divina à provisão precisa, eram o plano oculto de Deus desvelado em sua vida. Ela caiu de joelhos, chorando de gratidão, sentindo o peso da glória divina, sabendo que cada razão era um selo eterno no seu destino. Mas e se eu te disser que esse plano oculto não é só para Lúcia? Ele foi revelado para você, hoje, agora, pronto para transformar sua vida de luta em um transbordo de abundância. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por Lúcia, Ele quer fazer por você neste exato momento. Você sente isso queimando no peito, como se Deus estivesse desvelando esse plano oculto em sua alma agora mesmo? Já viu sinais dessas razões começando a se manifestar na sua vida? Uma inquietude para mudar, uma oportunidade inesperada, uma gratidão que não explica, uma solução no tempo certo? Se essa mensagem te tocou, é porque Deus quis que ela chegasse até você como um farol na escuridão da sua luta. Comente abaixo, qual dessas 4 razões ressoou mais forte no seu coração? Dê like se você acredita que Deus está agindo na sua vida, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa desesperadamente dessa esperança e se inscreva no canal agora, mas só se você tiver coragem de abraçar o plano oculto que Deus decretou para você hoje. Sua decisão hoje pode ser o momento em que tudo muda. Não deixe esse plano passar. Ele foi revelado para você agora.